A partir de agora, estaremos ouvindo uma experiência em sonho da irmã Viviane Cardoso, da IPFD de Espera Feliz. A paz do Senhor Jesus, pastor Roberto Medrade, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, todos que vai ouvir, glória a Deus, esse vídeo áudio, louvado seja Deus. O motivo que eu estou fazendo esse áudio, meus irmãos, é para contar, glória a Deus, um sonho, glória a Deus, a qual o Senhor Jesus, Ele me deu, essa semana que passou, se não me engano, eu não havia contado, e esta noite, o Senhor me deu outro sonho, que eu senti que foi o Senhor cobrando, porque eu não contei o primeiro sonho, louvado seja Deus. O primeiro sonho, foram dois sonhos, na verdade, meus irmãos. E o primeiro sonho que eu tive, que eu via, glória a Deus, assim, uma moça, que se dizia evangélica, e aquela moça, meus irmãos, ela estava com as correntes grossas assim no pescoço, cor de ouro, aquela moça evangélica, mas estava com as colares assim de cor de ouro no pescoço, grossa. E eu falava assim para ela: você sabia que essas correntes, elas pertencem a Satanás? E aqueles que usam também pertencem a Satanás, e quando se morrerem usando essas correntes, vão para o inferno junto com Satanás? Aí eu falava tipo assim para ela, meus irmãos, que se ela morresse, usando aquelas correntes no pescoço, que ela iria para o inferno, que enquanto ela tivesse com aquelas correntes no pescoço, ela pertencia a Satanás, porque aquelas correntes eram e pertenciam a Satanás. Aí quando eu falava aquilo, de repente aquela moça, meus irmãos, começava a arrancar aqueles colares. Ela começava a arrancar os colares do pescoço. Aí quando eu olhava assim, quando ela arrancava aqueles colares do pescoço, quando eu olhava para ela assim, eu via assim do lado dela uma foto, em que estava ela naquela foto. E ela já não estava mais, porque quando ela estava com os colares, embora ela estivesse bem vestida, ela não tinha um brilho do Espírito Santo. Mas quando ela tirava os colares, aquelas correntes, quando eu olhava na foto, ela estava com o brilho do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, glória a Deus. E eu fiquei com esse sonho para mim, glória a Deus. Falei que iria contar, mas acabei não contando. E quando foi essa noite, eu sonhei, glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus, que eu estava na igreja. Daí eu vi uma jovem, com cabelo assim grande, ela estava até na doutrina, essa jovem, até conheço essa jovem, glória a Deus, glória a Jesus, e ela estava com as correntezinhas fininhas no pescoço, estava de saia, de roupa bem vestida, mas todavia estava com as correntes fininhas, cor de ouro no pescoço. E quando eu olhava para aquela jovem com aquelas correntes, eu lembrava na mesma hora, num sonho, eu lembrava que eu tinha tido um sonho. E eu pensava, eu devia falar para ela do sonho, que eu tive, das correntes, glória a Deus. E ali, meus irmãos, eu acordei, porque no sonho eu sentia que se eu tivesse falado para ela, naquele sonho, que aquelas correntinhas pertenciam ao diabo, e se ela usasse aquelas correntinhas, ela também pertencia ao inimigo, se morresse usando aquelas correntinhas, ia para o inferno, ela teria deixado aquelas correntinhas, mas eu me sentia culpada porque eu não tinha contado, glória a Deus. Então eu senti que foi uma cobrança do Senhor, então eu estou aqui contando e falando para os irmãos que são evangélicos principalmente, glória a Deus, que usam correntinhas no pescoço, essas correntinhas, pulseirinha, isso tudo pertence a Satanás. E aqueles que usam essas correntinhas, essas pulseirinhas, essas coisas, também pertencem ao inimigo. Por quê? Porque se morrer usando essas coisas, vai para o inferno junto com Satanás, porque essas coisas pertencem a ele. Todavia, se abandonar esses colares, essas correntinhas no pescoço, no braço, esses adereços, se abandonar isso, meus irmãos, vai pertencer a Deus, aleluia. E quando morrer, com certeza vai ter a vida eterna. Isso não vai impedir, glória a Deus, da pessoa entrar no céu, porque quem morre, meus irmãos, pode ser crente, pode ser fiel como for, mas se estiver usando essas correntinhas, por mais fina que seja, esses colares, essas pulseirinhas, não vai entrar no céu, meus irmãos, amém? Em Mateus 7, verso 13, está escrito: entrai pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, amém? Mas larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos há que entra por ela. Então entra pela porta estreita, pelo caminho apertado. Se você usa essas correntinhas, se você usa essas pulseiras, esses colares,
Abandona isso, glória a Deus, o mais rápido possível, porque se você morrer, partir daqui para a eternidade, usando essas correntinhas no pescoço, essas pulseirinhas, você vai perder a tua salvação, amém? Esse é o recado do Senhor, louvado seja Deus. Eu lavo as minhas mãos, glória a Deus. Se alguém quiser acreditar, meus irmãos, acredita, mas aquele que não acreditar, vai ter com o Senhor, amém? Louvado seja Deus, a minha parte eu estou fazendo, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Quem despede aqui é a sua irmã em Cristo, irmã Viviane Cardoso. Deus abençoe, em nome de Jesus.